O segundo livro de Samuel, capítulo 22. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos, Senhor, juntos na Tua presença, Senhor. Somos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito, pela Tua provisão, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem guardado o Teu povo, guardado a Tua igreja, Senhor, em meio desses momentos difíceis a quais estamos vivendo, Senhor. Pedimos a Ti neste momento, ó Deus, pela nossa nação e também pelas demais nações, Senhor, por todo mundo que está sofrendo por conta dessa pandemia, ó Deus. Pedimos a Ti a Tua misericórdia, Senhor. Repreende esse mal, Senhor. Põe por terra toda investida do maligno, Senhor. Em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja. Continua dando graça. Abençoa também, Senhor, aqueles que estão na linha de frente aí, trabalhando, Senhor, na área da saúde, na área, Senhor, hospitalar, os funcionários públicos que estão na frente do serviço, Senhor, na polícia, bombeiros, Senhor, em geral. Entra, Senhor, com a Tua provisão, guarda, Senhor, da graça, abençoa esses lares, essas famílias, livra-os do mal, Senhor. Ajuda a Tua igreja, o Teu povo, continua abençoando a Tua igreja, o nosso ministério no Ipiranga, o nosso pastor presidente, o nosso setor do Jardim Maristela, o nosso pastor setorial, o pastor José Gomes, a sua família. Abençoa também, Senhor, a todos os irmãos em Vila Simões, guarda ali o Teu povo, os irmãos também de outras igrejas que estão nos assistindo, em Vila Paulina, e em todas as igrejas, Senhor, que possam estar aí nos vendo nesse momento. Que a Tua graça, que a Tua mão de poder alcance a todos, livrando, Senhor, a todos de todo o mal. Continua conosco, nos dando graça, glorifica o Teu nome, Senhor, através das nossas vidas. Assim nós oramos e já Te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Nós queremos, irmãos, estar meditando num assunto nessa noite. O Senhor colocou uma palavra no nosso coração. Nós temos ouvido aí muitas coisas nesses dias, temos visto pessoas angustiadas, pessoas aflitas, na verdade, e humanamente falando não é para menos, não é? O irmão Manuelzinho acabou de entrar aí também. A paz do Senhor, irmão, Deus abençoe. E nós temos visto pessoas angustiadas, aflitas, e diante da situação que nós estamos vivendo, nós compreendemos essa situação. E muito tem se falado sobre Deus estar no controle de tudo, ou Deus estar no comando. E eu gostaria de trazer para a nossa reflexão o que nós entendemos sobre essa questão de Deus estar no controle, ou de Deus estar no comando, não é? A gente ouve essa expressão, a gente concorda, mas verdadeiramente o que isso nos significa? Então, dentro desse aspecto, eu gostaria de falar um pouquinho sobre algumas passagens bíblicas para a gente entender o sentido dessa frase, de Deus estar no comando de tudo, ou no controle de tudo. Então, para a gente embasar aquilo que nós vamos falar, nós vamos ler agora alguns versículos. O primeiro deles está no segundo livro do profeta Samuel. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 22. Nós vamos ler aqui do versículo 31 ao versículo 33. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 22, versículo 31, 32 e 33 diz assim: O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada. Ele é o escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Então nós vemos aqui uma palavra, não é? Onde nós vemos que aqui na passagem, na verdade, quem fala isso é Davi, não é? É até trecho de um salmo. E aqui ele vem falando, né? O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor refinada, ele é escudo
de todos os que nele confiam. Eu vou lendo aqui outras passagens para a gente comentar aqui logo após a leitura. No Salmo número 9, Salmo 9, versículo 9 e o 10, também diz assim: O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Um outro salmo, o Salmo 27, diz assim. Nós vamos ler bastante versículos hoje. 27:1. O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Salmo 91, versículos 1 e 2. Uma passagem também bem conhecida que diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Versículo 3 também, ó. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ó, ele vai livrar do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Um outro Salmo 94 diz assim, versículos 18 e 19: Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. E aqui, para a gente já entrar num comentário, o último versículo, por enquanto, Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amém? Então, antes de fazer essas leituras desses versículos, eu fiz uma pergunta onde nós indagávamos qual o sentido ou o que nós entendemos quando falamos que Deus está no controle de tudo. Então nós lemos esses versículos porque a Bíblia ela está repleta de versículos que nos instrui ou nos exortam a confiarmos no Senhor, a crermos no Senhor, a buscarmos o Senhor, a termos a nossa fé posta no Senhor. Por quê? Porque eu só consigo crer de fato que Deus está no controle de todas as coisas quando eu consigo descansar no Senhor. Então, isso na prática muitas vezes não funciona muito bem. Para alguns, na teoria é muito válido, mas a prática ela nos mostra o contrário. E nós vemos isso justamente nesses tempos que nós estamos vivendo, não é? Onde pessoas estão sofrendo angustiadas, pessoas estão sofrendo por medo, por uma questão de angústia, de temor, de incerteza, não é? E a ponto de questionar: será que verdadeiramente Deus está no controle? Será que Deus está vendo isso? Será que Deus está se preocupando com isso? E nós acabamos de ler aqui, nós vimos diversas passagens mostrando que em situações de angústia, em situações de clamor, em situações de desespero, em situações onde muitas vezes o inimigo tenta se levantar contra o servo do Senhor, em todas elas o servo do Senhor tem o Senhor como seu refúgio, como a sua fortaleza, como um socorro bem presente. Em qual momento? Na angústia.
Então, baseado em todos esses versículos, nós podemos crer que o Senhor verdadeiramente, Ele está no controle de tudo. Então, se eu perguntasse aqui novamente, no que consiste Deus estar no controle de tudo nas nossas vidas? A resposta seria, ao meu ver, em confiarmos no Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, nós estamos colocando a nossa vida nas mãos do Senhor. Quando nós confiamos no Senhor, nós colocamos a nossa vida, o nosso dia a dia, tudo aquilo que somos, aquilo que temos e aquilo que ainda esperamos por vir nas mãos do Senhor. Então, esse é um princípio de confiança. Por que que a gente tem esse princípio de confiança? Porque a Bíblia, ela nos instrui, o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz assim, a partir do versículo 1, vós que estáis rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixeis todo o embaraço e o pecado que tão de perto vos rodeia, para correr a carreira que vos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Pautado nesta passagem, nós observamos que existe uma carreira proposta para o cristão, existe um percurso para nós corrermos, existe um caminho a ser trilhado. E esse caminho, muitas vezes, ele é um caminho bom, ele apresenta para nós momentos felizes, momentos bons, como também esse caminho, muitas vezes, nós passamos por dificuldades, por situações angustiosas, vamos dizer assim, mas em tudo nós precisamos observar que esse caminho ele foi proposto por Deus e que dentro desse caminho nós temos um objetivo. Nós vislumbramos uma linha de chegada. E aqui o escritor aos Hebreus ele é claro quando ele nos diz, em meio a essas dificuldades, os embaraços, o pecado que tão de perto vos rodeia, corramos com paciência a carreira que vos está proposta. Aí aqui ele diz o segredo dessa corrida, dessa caminhada, em trilharmos esse caminho proposto com sucesso, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A diferença do cristão, para quem não conhece a Jesus, é que nesse caminho, nessa corrida, nós temos um alvo, nós temos um objetivo a ser alcançado. É diferente daquela pessoa que não tem rumo. É diferente daquela pessoa que ela não sabe o que será o amanhã. As incertezas que a rodeiam, que a perturbam, que a constrangem, que deixam essas pessoas aflitas, angustiadas, temerosas. Nós não, nós temos um caminho, nós temos alguém que nos sustenta nesse caminho, que aqui o escritor aos Hebreus é claro em dizer que é Jesus, autor e consumador da fé. Então veja que nessa caminhada não está garantido para nós somente facilidades. Não. Não está garantido para nós somente um terreno plano. Não. O terreno, às vezes, ele pode se tornar acidentado. A Bíblia não diz que o Senhor é aquele que endireita as nossas veredas. Então, muitas vezes o Senhor é aquele que intervém. O Senhor é aquele que interfere no nosso percurso, na nossa caminhada, para nos trazer tranquilidade. Pautado nisso, nós vemos o quê? Que na caminhada nós podemos ter dificuldades ou tempestades, mas em todos os casos o Senhor está presente. Então, essa frase, Deus está no controle de tudo, ela se aplica sim para a minha e para a tua vida quando nós caminhamos com um objetivo, com um alvo que é Jesus. Vejam bem,
Se nós olharmos algumas passagens na Bíblia, lá em Mateus capítulo 23, capítulo 8, desculpa, versículos 23 ao 27, a Bíblia narra uma passagem onde Jesus ele está com os discípulos em um barco. Eu não vou ler tudo agora para a gente ter tempo, né, para explanar essa linha de pensamento, então eu vou comentando aqui, depois os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. Mateus 8, 23 a 27. Jesus ele está dentro de um barco com os seus discípulos, navegando ali no Mar da Galileia ou no Lago de Genezaré, e a Bíblia diz que Jesus ele dormia no barco. Jesus, cansado dos seus afazeres, da correria do seu dia a dia, Jesus aproveita aquele momento para descansar. Jesus literalmente dorme dentro do barco enquanto eles atravessavam ali o Mar da Galileia. Num determinado momento, a Bíblia diz que sobreveio uma tempestade. E essa tempestade açoitava o barco de uma forma assim tão violenta que os discípulos, que eram pescadores, muitos deles, não é? Que estavam acostumados com o mar, que eram homens experientes, né? Com a navegação, com o mar, no dia a dia ali na navegação, nas pescarias que eles faziam, eles ficaram assustados a ponto de pensarem que iam morrer. E Jesus estava como nessa situação? Dormindo no barco. Até que alguém vai lá e acorda Jesus. Senhor, o senhor não vê a tempestade que está sobrevindo aí, que está sobre nós vamos morrer. Aí Jesus, ele levanta, ele olha, fala, ô homens de pequena fé, ou de pouca fé. E Jesus ali, ele vai na raiz do problema, como já tenho dito. Ele repreende o vento. E quando ele repreende o vento cessa. O vento cessando, as ondas se acalmam. E as ondas se acalmando, a Bíblia diz que houve grande bonança. Então o que acontece aqui nessa passagem? Jesus ele repreende a tempestade. Ele livra os discípulos da tempestade. Houve um momento de caminhada, mas aqui Jesus, ainda que a Bíblia nos diz aqui que Jesus dormia no barco, ele não perdeu o controle da situação. Jesus estava em pleno controle da situação, a ponto que com uma palavra dele, quando ele repreende o vento, aquieta-te, o vento cessa, e as ondas se acalmam, e a tempestade passa. Então na nossa vida é dessa forma. Muitas vezes o mar se levanta, muitas vezes as ondas se agitam, muitas vezes nós ficamos em situações que pode nos angustiar ou nos trazer medo, humanamente falando. Mas Jesus, ele está no controle de todas as coisas. E em outra passagem, se nós olharmos uma outra passagem lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, dos versículos 20 a 25, eu vou ler aqui, só para ficar bem claro para nós. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Nós vamos ver aqui uma experiência que o apóstolo Paulo teve também, uma situação de tempestade, mas as consequências aqui foram diferentes. Veja bem, na primeira passagem que nós falamos em Mateus 8, Jesus ele repreendeu o vento e a tempestade passou, sem fazer mal a ninguém. Deus no controle de tudo. Agora, em Atos 27, nós vemos uma outra tempestade. Eu vou ler aqui, Paulo estava sendo levado, preso, o destino dele era Roma, e aqui a partir do versículo 20 do capítulo 27 de Atos, diz assim, e não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitaríamos este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo,
dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Outra situação de tempestade, só que nesta situação, por não terem dado ouvido a Paulo, quando ele predisse, avisado pelo Senhor, que não era para que eles seguissem adiante com a viagem, mas Paulo era um prisioneiro e não deram ouvido a ele, veio sobre eles, aqui o versículo que nós lemos, uma não pequena tempestade, ou seja, uma tempestade muito grande, por onde ali vários dias o navio foi açoitado por ondas, por ventos violentíssimos, a ponto que todos os homens, os marinheiros, que estavam acostumados com o mar, que estavam ali passando por aquela dificuldade, se desesperaram. E jogando o que podiam ao mar, e vendo que a situação não melhorava, pensaram que iam perder suas próprias vidas. Mas ali Paulo se levanta, toma a palavra, e ali ele diz: olha, o Senhor a quem eu sirvo me disse, me mostrou, me revelou que ninguém vai se perder. Então fiquem comigo, façam aquilo que eu disser a vocês, somente o navio irá se perder. Ou seja, mesmo em uma tempestade, em situações de perda, veja bem, em situações de perda, porque eles perderam o navio, Deus ainda continuava no controle de todas as coisas. Então, o que eu quero dizer com essas duas passagens, onde nós mostramos uma tempestade que Deus aplaca, que Jesus ali aquieta, calma, e uma outra tempestade onde Deus livra a vida de Paulo e de todos aqueles que estavam no navio, mas a tempestade destrói o navio, eles naufragam. Por que Deus não livrou naquela passagem? Por que Deus não agiu da mesma forma? Porque quem somos nós para dizer a Deus a maneira que Ele deve trabalhar? Quem sou eu? E quem é você? Quem somos nós para dizer a Deus a maneira que Ele deve agir? Mas Deus, Ele demonstra o controle dele absoluto sobre todas as coisas, quando ele diz: Paulo, importa que você seja apresentado em Roma. É como se ele dissesse assim: Paulo, existe uma carreira proposta para você, existe um caminho que você está percorrendo, existe um percurso que você está trilhando, a qual você vai chegar ao seu objetivo. Nós temos uma carreira a qual nós estamos percorrendo, nós temos um caminho que nós estamos trilhando, e muitas vezes nesse caminho nós passamos por tempestades, nós passamos por adversidades, e algumas vezes o Senhor nos livra da tempestade. Outras vezes nós enfrentamos a tempestade, mas em todas as vezes, sendo o Senhor nos livrando, ou nós quando passamos pela tempestade, em todas as situações o Senhor está conosco. Então, por isso, como cristãos, nós podemos testificar: Deus está no controle de tudo. Até mesmo no fim, quando chegamos ao fim, Deus está no controle de tudo. E muitas vezes Deus tem a sua forma de trabalhar. O que cabe a nós, como nós lemos os versículos no princípio, ali no 2 Samuel capítulo 22, onde nós lemos o Salmo 9, no Salmo 27, no Salmo 91, no Salmo 94, em Provérbios 3, todas essas passagens nos incentivando, nos orientando a confiar no Senhor, a se deleitar no Senhor, a colocar a nossa esperança no Senhor. Por quê? Porque Ele é o nosso refúgio, porque Ele é a nossa fortaleza, porque Ele é socorro bem presente no dia da angústia, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. É possível nós descansarmos no Senhor em meio à tempestade, porque as nossas vidas estão guardadas em Deus.
Quantos homens que não passaram por situações onde Deus os livrou, e quantos outros não passaram por situações onde foram provados até o fim, e Deus ali esteve com eles. Nós podemos citar aqui Ezequias. Ezequias, ele teve uma enfermidade, o profeta Isaías vai ali até Ezequias, o rei Ezequias, e profetiza para ele, olha, arruma tua casa, porque você tem uma enfermidade que certamente morrerás. E ali a Bíblia diz que Ezequias, ele ora a Deus, ele se volta ali ao Senhor em clamor, em pranto, clamando, suplicando a Deus pela sua vida, e Deus dá livramento para Ezequias. O profeta Isaías volta e diz assim, olha, foram-te acrescentados 15 anos de vida. Nós falamos há poucos dias sobre Josafá, não é? O inimigo se levanta contra Josafá e Deus ali ouve o clamor de Josafá e diz, olha, nesta guerra não tereis que pelejar. Então, quando Deus ele quer agir dessa forma, ele age pela sua multiforme graça, pela sua multiforme sabedoria, pelo seu controle absoluto da nossa caminhada. Mas também quantas passagens que homens ali não entraram em situações de provações. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Foram ali lançados na fornalha por não adorarem a estátua de Nabucodonosor. E muitas vezes o inimigo ele cria cenário nas nossas vidas para nos intimidar. Os três não se dobraram ali à estátua de Nabucodonosor quando trocaram ali os instrumentos. E Nabucodonosor, irado, manda aquecer a fornalha 7 vezes mais. Eu pergunto, uma fornalha acesa já não era suficiente para matar alguém? Qual o sentido de aquecê-la 7 vezes mais? Ficar mais quente? Ia matar mais rápido? Para quem ia morrer? Mas tudo isso são cenários que o inimigo põe na nossa frente, muitas vezes, para nos intimidar, para fazer-nos desconfiar de que Deus está no controle, para podermos pensar assim, agora Deus perdeu o controle. E não é dessa forma. Por quê? Porque a fornalha se aqueceu 7 vezes mais. Os soldados que levaram aqueles 3 jovens para lançá-los na fornalha, a Bíblia cita que quando eles se aproximaram da fornalha, eles morreram com o calor que vinha de dentro da fornalha. E os 3 jovens foram lançados dentro da fornalha de fogo. E quando o rei Nabucodonosor olha dentro da fornalha, ele faz uma pergunta, uma indagação. Espera lá, não lançamos 3 dentro da fornalha? E eu vejo 4 lá dentro. E um deles é semelhante ao Filho dos Deuses. Veja bem, Jesus, ele não livrou os 3 da fornalha, mas ele os livrou dentro da fornalha. E na nossa vida, muitas vezes é assim. Deus, ele permite a fornalha, mas ele está conosco, até dentro da fornalha. Isso, na prática, é você crer que Deus está no controle de todas as coisas. Independente das situações exteriores, independente daquilo que possa aparecer diante de nós, ou daquilo que chegue aos nossos ouvidos ou aos nossos olhos, para nos intimidar, nós continuamos crendo que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Não foi assim também com Daniel? O rei, ali incitado pelos seus governantes, proclama uma lei proibindo que durante 30 dias não se podia fazer oração a nenhum outro Deus, a não ser ao próprio rei. E Daniel, a Bíblia diz que ele tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. E eles buscavam uma maneira de pegar Daniel ali, de fazer com que Daniel violasse o mandamento, porque Daniel era um homem íntegro, fiel a Deus e ao rei. E eles proclamam esse edito, a qual o rei ali, podemos dizer que enganado ou incitado a aprovar aquela lei, ele aprova e depois
alguém denuncia, olha rei, Daniel não está respeitando a lei. E de acordo com o decreto, aquele que não respeita a lei deve ser jogado vivo na cova dos leões. Por que Daniel? Por que um homem fiel a Deus? Por que um homem que orava 3 vezes ao dia? Por que Daniel? Porque aprouve a Deus nessa caminhada que estava proposta a Daniel passar por essa situação. E a Bíblia diz que quando Daniel é lançado dentro da cova dos leões, os leões ali não fazem absolutamente nada, nenhum dano a Daniel. Ou seja, Deus não livra Daniel da cova, mas Deus livra Daniel na cova dos leões. A ponto que no outro dia o nome do Senhor é glorificado. Porque pela manhã o rei vai até a cova dos leões e dali do alto ele grita, Daniel, homem muito amado, a quem continuamente tem servido ao Senhor, porventura o Senhor tem te livrado da boca dos leões? E Daniel responde lá de dentro, ó rei, vive para sempre. O Senhor a quem continuamente sirvo me livrou da boca dos leões. E ali o nome do Senhor foi glorificado. O rei tira Daniel da cova dos leões e lança aqueles homens que foram ali usados pelo inimigo para causarem aquela situação. Então veja, irmãos, Deus ele está no controle de todas as coisas. Nós que conhecemos a Deus, nós que tememos a Deus, nós que temos o Senhor como nosso grandíssimo galardão, nós precisamos entender que ainda que o mundo passe por uma tempestade, Deus não perdeu o controle da situação. Deus ele continua com o controle absoluto da situação. E Deus ele tem o controle da situação até mesmo no final das nossas vidas. Veja, quantos livramentos Deus não deu para o apóstolo Paulo. Eu citei aqui há pouco, o apóstolo Paulo sobreviveu ao naufrágio. Quando eles vão ali à ilha, depois do naufrágio, o apóstolo Paulo é picado por uma víbora, por uma serpente, e ali o veneno não produz efeito, ele não morre. Quantos livramentos Deus deu ao apóstolo Paulo em meio a açoite, apedrejamento, a perseguições de diversos tipos. Mas chegou um momento na vida de Paulo onde Deus, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8, olha o que o Senhor diz para Paulo. Deus ele tem o controle absoluto da nossa caminhada, irmãos, até o final, até o fim. Vejam aqui, ó, 2 Timóteo, capítulo 4, uma passagem bem conhecida também, diz assim, versículos 7 e 8, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O que o Senhor está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo? Lembra que eu falei sobre a carreira, que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, diz que para nós corrermos a carreira que nos está proposta, o apóstolo Paulo aqui tinha consciência do final da sua carreira. E ele sabia que era permissão de Deus ele chegar ao final da sua carreira. E ele diz aqui, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, tenho confiado no Senhor até o último dia da minha vida. Deus tem o controle das nossas vidas, no começo, no meio e no fim. Portanto, nós não precisamos ficar preocupados, desesperados, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Tudo tem o tempo determinado por Deus. Lá em João 18, versículos 6 a 9, a Bíblia diz que Jesus, quando ele termina de orar no Getsêmani, e ali Judas se aproxima com os soldados ali para prenderem a Jesus. Os soldados eles se aproximam de Jesus para prendê-lo. A Bíblia diz que eles recuam e caem por terra. Eles se levantam, tentam se aproximar de Jesus.
recuam e caem por terra. Por quê? Porque não era o tempo ainda determinado por Deus. Quando o tempo de Deus ali se cumpre na vida de Jesus, os soldados vêm novamente e o prendem. E você acha que Deus não está no controle de tudo que está acontecendo? Nós precisamos ter convicção que o Senhor é aquele que está no controle de tudo. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Ou seja, o mundo não conhece essa paz do Senhor. E nós podemos ter paz em meio às adversidades. Nós podemos ter paz em meio às dificuldades. Por quê? Porque nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas. Nós temos um Deus que Ele está no controle, no início, no meio e no fim das nossas vidas. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Deus sabe tudo o que se passa. Deus tem o mais absoluto controle nas suas mãos. Agora, quer ver uma passagem que eu não sei se os irmãos já pararam para meditar nela? E que talvez você fique surpreso aqui com o que você vai ver. Não é preciso uma situação que nós estamos vivendo para nós estarmos sendo ameaçados, para a nossa vida estar sendo ameaçada. Não. Sabe por quê? Na Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículos 35 ao 39. Veja o que diz, presta atenção. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregue à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Tem gente que está com medo de morrer agora nessa situação de pandemia, mas a Bíblia está dizendo que nós somos entregues à morte todo dia. Nós somos reputados como ovelha ao matadouro. Ou seja, todo dia o inimigo tenta investir contra as nossas vidas. E Deus tem nos guardado, Deus tem nos livrado. Pensa agora na sua vida, quantos livramentos Deus já te concedeu, quantas situações Deus já te guardou, em quantos momentos de desespero, de dor, de luta, o Senhor tem te sustentado. E no versículo 37, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em Jesus, meu querido, em Jesus, minha querida, nós somos mais do que vencedores. Independente da circunstância, independente da luta, independente do problema, em Jesus nós somos mais do que vencedores. E aqui ele conclui nos versículos 38 e 39. Veja, isso é convicção de que Deus está no controle de todas as coisas, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Não existe situação, não existe adversidade, não existe problema que possa nos separar do amor de Deus. Como nós começamos aqui a dizer, existe uma carreira que nos está proposta.
Essa carreira tem período bom, tem período difícil, tem tempestade que é apaziguada, tem tempestade que é avassaladora, tem momentos que Deus nos poupa, tem momento que Deus nos prova, mas em todas estas situações nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque Jesus, ele é o Senhor da minha e da tua vida. Jesus está no controle de todas as coisas. Nós podemos descansar no Senhor em meio à tempestade. Em meio à tempestade haverá sim paz no vale. E nós cremos que o Senhor é aquele que controla tudo. Mas o que fazer com aqueles que estão apavorados? Com aqueles que estão assustados? Com aqueles que estão temerosos? Com aqueles que estão angustiados? Ou talvez com aqueles que possam estar nos ouvindo agora, ou que ainda nos ouvirão depois, e que não estão com esse sentimento de tranquilidade e de paz nos seus corações. Eu te digo uma coisa. Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Lá na cruz de Cristo, os nossos pecados foram carregados. Na cruz de Cristo, nós alcançamos redenção. Na cruz de Cristo, nós alcançamos a libertação. Na cruz de Cristo, nós somos comprados. Na cruz de Cristo, nós recebemos essa paz que o mundo não conhece. Então olhe para a cruz, porque lá os meus e os teus pecados foram carregados. E hoje nós podemos viver uma nova vida, uma nova dispensação, uma nova carreira proposta por Deus para mim e para você, para que possamos alcançar um final, termos um objetivo que é a presença de Deus. Lembra que o escritor aos Hebreus disse? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O segredo da nossa vitória, da nossa caminhada, não é olhar para os problemas. O segredo da nossa vitória, da nossa caminhada, não é olhar para as dificuldades ou para os recursos humanos, não. É olhar para Jesus. Por quê? Porque Jesus ele tem o controle da minha e da tua vida. Porque Jesus ele está no controle de tudo o que está acontecendo. E ele tem guardado o seu povo. E ainda que chegasse o meu final, eu poderia dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O principal é guardarmos a fé, a nossa esperança que está posta no Senhor. Independente da situação, eu sei que a minha carreira está sendo proposta pelo Senhor. E quando ela findar, eu estarei com o Senhor. E assim nós nos deitamos e levantamos em paz, porque o salmista diz que só o Senhor nos faz deitar e levantar em segurança, que o Senhor nos guarda até no momento de sono. Temer o quê, irmãos? Temer o quê? Se desesperar pelo quê? Eu sei que a situação ela é preocupante, eu sei que a situação ela traz pânico, medo à humanidade. Mas o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Vamos crer nisso, para a nossa saúde espiritual, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional, é nós crermos que o Senhor é aquele que nos sustenta, é aquele que nos guarda, é aquele que nos livra. O Senhor está conosco. O Senhor está no barco. O Senhor tem compromisso conosco. E Ele vai nos conduzir nessa caminhada proposta por Ele. Porque o escritor aos Hebreus diz, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Que Deus abençoe. Espero ter me feito entender, não é? Eu sei que é difícil a gente às vezes falar assim, sem aquela presença, nós podemos interagir com a igreja, o calor, o nível do discurso, da palavra na igreja, presencialmente eu sei que flui melhor, nós interagimos com os irmãos,
mas eu espero que o Espírito Santo de Deus traduza essa mensagem para cada coração e que possamos verdadeiramente descansar no Senhor. Fazermos a nossa parte, sim, os cuidados devidos, claro que sim, mas nós confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Agradeço a todos aí que estiveram presentes conosco, os irmãos de Vila Simões, estou com muita saudade dos irmãos. Deus abençoe os irmãos, estamos orando, sei que os irmãos também têm orado e vamos continuar assim, orando uns pelos outros, porque o Senhor, eu creio que está fazendo uma grande obra, não é? Nós não precisamos, como eu sempre tenho falado, estar assim, reunidos debaixo de um mesmo teto para sermos igreja. É claro que nós sentimos falta das nossas reuniões, dos nossos cultos, mas nós somos igreja onde nós estivermos, porque nós somos o corpo de Cristo. Então, olhe para a cruz do Senhor e tenha essa paz, alcance esse descanso, essa tranquilidade. E se porventura tem alguém que ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, lá no seu íntimo, no seu aposento, ore a Deus com sinceridade. Senhor, eu quero conhecer essa paz, eu quero conhecer essa vida, essa carreira que está sendo proposta, que foi dita aí pela tua palavra. E eu tenho certeza que quando você fizer essa oração sincera, o Senhor ele vai começar a dirigir a tua vida de uma forma que você possa compreender de uma maneira profunda tudo isso que nós falamos aqui hoje. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração agora para encerrar e após já estaremos encerrando a transmissão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua palavra, agradecemos a Ti, Senhor, pela vida de cada um que tem participado dessa transmissão e por aqueles que ainda poderão estar assistindo essa transmissão, esse vídeo no futuro. Senhor, abençoa para que a Tua palavra produza, Senhor, mudança, edificação nas vidas, que ela produza, Senhor, vida em abundância, que através do Teu Espírito, vidas sejam impactadas, renovadas, transformadas, tudo para a glória do teu nome. Continua guardando o teu povo, abençoando a tua igreja, não deixa faltar nada para o teu povo, Senhor. Tu és provedor, tu és aquele, Senhor, que tem provido para cada um de nós, Senhor, o alimento, tudo aquilo que precisamos. Continua também nos dando saúde, nos guardando, nos livrando de todo mal. Abençoa a nossa nação, abençoa, Senhor, os demais países, Senhor, as nações que estão sofrendo com esse problema. Repreende esse mal contra a humanidade, Senhor, e que todos possam reconhecer que só o Senhor é Deus sobre esta terra, Senhor. Ajuda, dá graça, livra de todo mal, dá uma noite na tua paz. Assim nós oramos e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor. Amém.